Igreja de Cristo, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Jesus tinha uma didática maravilhosa que as pessoas o entendiam, mas tem alguns mistérios por trás também do uso das parábolas que algumas pessoas tinham dificuldade de entender. E quem eram essas pessoas, será, hein? Será que Jesus queria que algumas pessoas não compreendessem? E nós vamos ver lá em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 1, a parábola do semeador. Sem mais delongas, vamos ler esta parábola. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Essa passagem ela é muito emblemática, não vamos adentrar na explicação dela agora, mas ela está lá em Isaías 6, nos versículos 9 e 10. Mas felizes são os olhos de vocês, falando para os discípulos, porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem, pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. E aí Jesus começa a explicar já o significado desta parábola. Versículo 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, amarela, logo abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando a palavra, a semente, infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Glórias a Deus por sua palavra. Aqui nós temos o texto bíblico sobre a parábola do semeador, e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes, eu gostaria que você aprendesse aqui algumas coisas, que você já ficasse com foco em algumas direções. Eu quero que você, ao final desse nosso encontro, saiba algumas questões.
E o que eu quero que você saiba? Que você aprenda a identificar a mensagem da parábola do semeador. Nós lemos, já tem até a explicação do próprio Senhor Jesus no texto. Leia com calma depois. Mas eu quero que você aprenda a identificar a mensagem da parábola do semeador. Que mensagem que está contida nesta parábola? Eu quero também que você compreenda a importância de continuar semeando a boa semente. Também eu quero que você perceba a necessidade que as pessoas têm da boa palavra, da boa semente, aí no caso da parábola. Eu quero que você também deseje que os seus amigos e seus familiares conheçam e vivam essa boa palavra. E por fim, você precisa fazer alguma coisa com isso que você está ouvindo aqui. Eu quero que você semeie a boa palavra sem discriminar ninguém, sem deixar ninguém de fora, porque Jesus fazia dessa forma. A sua mensagem ela era de fácil compreensão e acessível a todas as pessoas, e ele não discriminava ninguém. Então você também não pode discriminar ninguém por nacionalidade, por raça, condição social, nem por outro conceito, critério que você porventura possa ter, e assim você vai agir como Jesus agia. Eu quero também agora aqui dar para você uma visão panorâmica do semeador da parábola. Jesus, ele adotou um método prático para ensinar por comparação. E ele também observou o trabalho do semeador para contar esta parábola. Provavelmente ali próximo tinha alguém semeando, ou por ser uma atividade muito conhecida das pessoas, não era de difícil aplicação para as pessoas. Por isso que ele vai usar essa comparação. E Jesus também ele projetou uma visão do campo, do tempo e do espaço. E para hoje, o que essas parábolas significam? Elas ainda têm proveito para os nossos dias? Eu quero que também nós aqui sigamos o bom exemplo daquele típico semeador da parábola contada pelo Mestre Jesus. Por meio dessas figuras do campo que foi utilizada aqui, o semeador e as sementes desvendavam assim a verdade espiritual sobre a lavoura de Deus, o campo missionário a ser percorrido por nós. E Jesus, quando ele vai evoluindo na contagem desta parábola, ele explica o significado dela, da parábola. E aí vamos lançar aqui algumas perguntas relacionadas a esta parábola. Onde é o campo que o semeador semeou? Quem é o semeador? Atualmente o semeador representa outras pessoas também? Ou só aquele semeador da própria parábola? O que são as aves que comem as sementes lançadas à margem do caminho? O que representam as pedras e os espinhos? Quem é mais importante? O que semeia ou o que rega? Nós vamos falar sobre isso. Essas perguntas ficam aí para você. Depois você dá uma pausa no vídeo, ouve de novo essas perguntas e reflita sobre elas. Vamos lá. Jesus ele vai dar uma explicação precisa aos discípulos. Ele vai dizer que o campo onde a semente está sendo lançada é o mundo, ou seja, a humanidade, nós, os seres humanos. Jesus ali na parábola, ele é o semeador. As aves que comeram as sementes à beira da estrada, naquele exemplo, naquela ilustração, essas aves representam o diabo, que não quer que as pessoas compreendam a palavra de Deus. E os pedregulhos, esses espinhos também que aparecem na parábola, os pedregulhos e os espinhos, eles representam estorvos e empecilhos para o crescimento e manutenção da fé cristã. Às vezes as pessoas têm contato com a fé, mas não desenvolvem, não crescem espiritualmente, não se desenvolvem, não atingem a maturidade. E o que o semeador
da palavra deve saber? O que nós que semeamos a palavra devemos saber? O semeador pode ser qualquer pessoa que se empenha em pregar o Evangelho de Cristo. Se você fala de Jesus, você leva o Evangelho da salvação, se você fala da mensagem da cruz para as pessoas, você é o semeador dessa parábola. Esse é o seu trabalho. E a terra é uma só, mas com diferentes naturezas. A semente é também a mesma, que não pode ser substituída, porque esta semente é a palavra de Deus que nós lemos agora há pouco aqui, Mateus 13, por exemplo. Ao semeador compete lançar a semente por todos os cantos do mundo. A nossa missão, ao pregar o Evangelho, ao levar a mensagem de salvação, ao falar de Jesus Cristo, nós estamos lançando a semente. Esse é o nosso trabalho. O trabalho nosso é de semear, de lançar a semente. O restante não é conosco. E para hoje? Vamos lá, a parábola. Parábolas para hoje. Qual seria aí uma aplicação para nós das parábolas em nossos dias? Nós temos que entender que o apóstolo Paulo disse o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Esta passagem está no livro de 1 aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, dos versos 6 a 8. Depois você confere. É bom saber que aquele que planta e o que rega são apenas um em Cristo, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Veja depois lá em Mateus capítulo 13, versos 8 e 23. O que seria esse plantar e regar? Eu posso evangelizar uma pessoa e ela vir a receber Jesus Cristo, mas vamos supor que eu fiz isso lá numa cidade do interior, eu não moro lá, eu volto para a capital. E essa pessoa é encaminhada para uma igreja, ou ela procura uma igreja, e ali ele começa a ser discipulado, ensinado na palavra, ele desenvolve, cresce espiritualmente através do trabalho de um outro irmão. Ou seja, eu plantei ali, o Senhor deu o fruto, Ele que vai dar o crescimento, mas quem é que está regando esta plantinha que nasceu aí no campo de Deus, na lavoura de Deus? É um outro irmão. Então um planta, outro colhe às vezes o fruto. Eu posso evangelizar uma pessoa na hora, ela não se importar, vou embora, depois de um tempo eu continuo aqui orando pelas vidas que eu evangelizei, e aí ela é tocada pelo Espírito Santo, procura uma igreja e começa a servir o Senhor ali. Então esse trabalho é do Senhor, o Espírito Santo que vai guiando as vidas das pessoas. Um fala, outro discipula, e nós vamos crescendo como uma grande comunidade da fé. E essa lavoura de Deus vai crescendo e dando frutos. Por isso que no final a recompensa, o galardão virá para todos que trabalharam. E aí nós vamos falar agora aqui sobre a terra, Uma só terra, mas 4 diferentes naturezas. Você vê que a semente foi lançada sobre a terra, mas ela caía em pontos diferentes, ou seja, essas naturezas diferentes do solo interferem na germinação da semente e no seu próprio crescimento e no seu sustento no solo. Nós vamos ver o que Jesus estava ensinando quanto a isso. Vamos falar primeiro sobre o solo duro que está à beira do caminho. Representa o coração da pessoa que ouve a mensagem, mas não entende, é indisposta, de coração duro e fechado, não absorve a mensagem. Então o diabo vai lá, que não perde tempo com ninguém, se aproveita daquela fé momentânea e leviana, sem base, sem raiz, arrebata e a impede de chegar ao esperado fruto, que é a salvação. Isso está no texto de Mateus 13, que nós lemos versos 4 e 19. Confere lá depois. E o solo pedregoso.
representa o coração da pessoa que ouve e recebe a mensagem de imediato e até com alegria, mas de maneira superficial e não pratica a convivência, a meditação e a oração, sem o que as raízes da fé não se aprofundam, e ao surgir o calor das perseguições, das dificuldades, das tribulações e outras provações, se escandaliza e abandona a fé. Isso é consequência de uma reação apenas emocional à mensagem. Você depois confere esta passagem em Mateus 13, versos 5 e 6 e versos 20 e 21, quando Jesus conta a parábola e quando Jesus explica a parábola. E a quarta natureza do solo é o solo cheio de espinhos. Vamos ver o que é isso. Que solo espinhoso é esse? Representa o coração da pessoa que ouve a mensagem e até parece que prosseguiria com ânimo e força, mas é sufocada pelos velhos compromissos e hábitos mundanos que não foram deixados. Tais cuidados são os estorvos da fé, que demonstram essa fé frágil, provisória e temporária, que não cria base para frutificar. Dentro do texto da parábola, você vai olhar lá depois, Mateus 13, verso 7 e verso 22. Você vê que tem um versículo aqui de um número baixo e um número alto. O número baixo é o início, quando Jesus conta a parábola, e o número mais alto é a parte que Jesus explica a parábola. E o quarto solo? Nós estamos falando aqui que a semente ela é lançada no solo, na terra, e que tem 4 maneiras dentro da parábola em que este solo tem uma natureza que vai ter uma reação diferente para a semente. Nós vamos agora para o quarto solo, que é a boa terra, fértil, fofa e profunda. Este solo representa o coração bom da pessoa que ouve a mensagem e não só entende o apelo divino, mas atende a esse apelo. Aqui, quando a gente fala o coração bom, não é que a pessoa é boa, é um coração que tem disposição de querer receber o Senhor Jesus. E aí o Espírito Santo vai entrar, vai convencer essa pessoa para que ela receba o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Esse coração, ele é um coração reto, é um coração aberto para Deus, retém a mensagem no íntimo, em meditação e oração, e frutifica abundantemente, a 100 por 1. É como se lançou 1 grão de uma semente e vem 100 grãos neste fruto, né? Você lança no solo, por exemplo, alguns poucos grãos de milho. Quando você vê aquele local que você lançou a semente, nasceu lá o pé de milho, quantas espigas que nascem num pé de milho? E ali você vê, eu joguei 5 sementes, milhares, centenas de grãos de milhos que nasceram. Isso significa o quê? Uma pessoa que recebe ao Senhor Jesus pode produzir muitos outros filhos para o Senhor a partir da evangelização. Nós estamos aqui hoje como frutos do trabalho dos primeiros discípulos. Quantos milhares de frutos foram gerados a partir de uma pessoa salva? E hoje, mais uma vez, a gente está sempre fazendo essa explicação e vem para o dia de hoje, aplicação da parábolas para os nossos dias. Aqui nós vamos ver que Jesus conhecia os pensamentos dos homens. Ele sabia que muitos estavam ali a escutá-lo, mas não estavam muito dispostos a ouvi-lo. E isso foi o que aconteceu nas semeaduras citadas, à beira da estrada, no terreno rochoso e entre espinhos, né, que estão aí no texto, nos versos 4 a 7 do capítulo 13 desta parábola que nós lemos. E como você está ouvindo a palavra de Deus? Quando a gente traz isso para o nosso dia, fala assim, parábolas para hoje, eu te pergunto, você que está me ouvindo, como que você ouve a palavra de Deus? Com qual desses tipos de natureza, desses 4 solos que foram mencionados agora há pouco?
Eu espero que seja como este último solo que foi mencionado, né? Que é um solo que representa uma boa terra, uma terra fértil, fofa, profunda, ou seja, um bom coração, um coração disposto a ser tratado pelo Senhor Jesus por meio do Espírito Santo. E eu quero concluir aqui com aquilo que o próprio Jesus falou no decorrer da parábola. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É estranho, né? Se você tem ouvido, para quê? Se não é para ouvir. Mas pode ser que você esteja me ouvindo e não está ouvindo, não está escutando, não está prestando atenção e a palavra está passando aí como um ruído, um barulho para você. Mas se você estiver com seu coração atento, assim como Jesus falou na parábola, se você que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Senhor tem a te dizer nesta hora, o que o Espírito Santo tem a te dizer nesta hora, o que Deus quer falar com você neste momento. Eu espero que esta palavra tenha sido edificante para você e não deixe de nos acompanhar e fique na paz.